Vamos orar? Pastor José Nery vai compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nesta noite e por tudo que o Senhor ainda fará. Ó Deus, nós clamamos para que o Teu Espírito possa usar o Teu Filho, ó Deus, como tem feito, com graça, com unção, com palavra de autoridade, e que, ó Deus, o nosso coração esteja preparado para ouvir a Tua voz, que nesta noite o nosso pastor possa diminuir e o Senhor crescer, ó Deus, e que a Tua palavra continue viva e eficaz sobre as nossas vidas. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Boa noite. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Nós queremos também fazer uma menção àqueles que estão conectados pela internet. Você também é convidado a abrir a sua Bíblia, e se você não tem sua Bíblia, abra o seu coração, seu entendimento, e ouça a palavra de Deus, e esteja conosco até o final deste culto. Certamente que Deus tem uma bênção também para a sua vida. Amém, queridos? Muito bem, glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 26. Eu lerei aqui, e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Ou melhor, vamos ler juntos, irmãos. Iniciando a leitura. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, hoje, como já foi dito aqui em orações, e os irmãos já perceberam aqui também, hoje é noite de recordarmos e participarmos do eterno significado da ceia. Vou repetir. Hoje à noite, nós temos o privilégio inusitado de recordarmos, e não só isso, de participarmos do eterno significado da ceia do Senhor. Quero convidar esta igreja a receber nesta noite este entendimento. Muitas vezes nós estamos no momento de ceia e apenas isso fica mais assim como que um ritual. Mas não deve ser assim, irmãos. E eu também não estou chamando a atenção de ninguém. O que eu estou dizendo é que há um significado eterno e que não deve ser desprezado jamais quando estamos nesses dias, nesses momentos. Alguém já disse com muita propriedade o seguinte, irmãos, que o Senhor nunca passou e nunca passará fome em seus banquetes. A mesa dele é repleta e o cálice transbordante. De modo que nesta noite o Senhor tem com fartura para você e para mim, e Ele tem para nós. Ninguém sairá daqui vazio, ninguém sairá daqui como entrou. Eu espero no Senhor, e oramos por isto, que você saia daqui hoje à noite levando algo novo na sua vida. Não de mim, mas do Senhor.
Muito bem, irmãos. Esta mesa está posta. E a lista dos convidados sempre serão os famintos de Deus, os cansados que se achegarão a Ele para o alimento, para o fortalecimento e para dizer que Ele é bom. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesta noite, escute o que eu vou lhe dizer, celebre esta ceia, tanto aqueles que vão comer o pão e beber o vinho, quanto aqueles que não farão isso. Celebre esta Páscoa, como sendo você o herdeiro legítimo de um extraordinário significado que Jesus deixou para o dia a dia da igreja enquanto estivermos na terra, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Dito isto, eu quero dizer que nós temos um tema a ser desenvolvido nesta noite, conforme está no nosso boletim, e o tema é o sangue da nova aliança. Diga comigo, o sangue da nova aliança. Por que a nova aliança, irmãos? Por que a nova aliança? Nova aliança porque Deus estabeleceu várias alianças com o homem, ou com os homens. Nós sabemos algumas delas, pelo menos de lembrança, sim, a aliança edênica, no Éden, com a criação, a aliança adâmica, a aliança abraâmica, a aliança noética, a aliança davídica, a aliança palestinina, a aliança, e finalmente a nova aliança, é a última aliança, é a aliança inquebrável, é a nova e eterna aliança feita no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesta noite nós estamos em torno e em volta desta última e eterna aliança. Nunca mais haverá uma aliança. Esta é a aliança, feita entre Deus e Deus. Portanto, inquebrável. Vamos observar no texto, então, quero convidá-los agora a observar no texto, pelo menos 3 verdades acerca desta aliança transformadora, poderosa em nossas vidas. Ou 3 verdades transformadoras da Escritura para você e para mim. O primeiro aspecto que nós queremos olhar aqui é sobre o Cordeiro de Deus. A expressão, o Cordeiro de Deus. Eu quero convidá-los a que leamos os versículos 17 ao versículo 18. Capítulo 26. Diz assim o texto. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, veja o que eles perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Eles não estavam se convidando, eles estavam dizendo, onde o Senhor quer que nós te façamos os preparativos para ti comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aqui já a palavra do Senhor mudou o tom. De modo que, nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos sendo convidados por Jesus. E eu quero antecipar alguma coisa que vou dizer mais na frente. Não apenas você está aqui como espectador ou espectadora. Não. Da mesma forma que Jesus naquela mesa partilhou com eles, hoje à noite também Ele quer partilhar com você e comigo. Para a glória de Deus Pai. Muito bem, sobre o Cordeiro de Deus, naquela Páscoa, versículo 17 do capítulo 26, naquela Páscoa, Páscoa judaica, de cujo âmago Jesus tirou a ceia, a santa ceia, a nova aliança. Naquela Páscoa, Jesus então declara-se como o Cordeiro de Deus. Observe que o texto diz no versículo 18, ele diz assim, o meu tempo está próximo, diz para ele que o meu tempo está
próximo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está chegando ao momento final em que ele fará a salvação da humanidade. Este é o entendimento de Cristo naquele momento. Portanto, ele está ali dizendo com todas as letras, declarando-se ele a si mesmo como o Cordeiro de Deus. Os irmãos lembram que João Batista, quando estava nas suas pregações e batizando pessoas no Rio Jordão, um certo momento ele levantou os olhos e vinha Jesus descendo as barrancas do Rio Jordão, e de repente João olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora Jesus está declarando-se como o Cordeiro de Deus, cujo tempo está próximo. O que é que isso nos ensina? O que é que esse texto, para onde esse texto nos leva, irmãos? Para alguns aspectos. O primeiro deles, Jesus sabia o que estava fazendo. O Senhor Jesus sabia o que estava dizendo. Ele disse: o meu tempo está próximo, está chegando a hora. Não foi uma fatalidade, não foi o acaso que o levou a essa condição, mas ele sabia o que estava fazendo. Ele quis ser o réu único e absoluto para cumprir toda a lei de Deus, pagar a conta e libertar você e a mim do cativeiro eterno. Ele quis ser o réu eterno, dando-se, e simbolizou tudo isto com pão e vinho. E hoje nós repetiremos este fato novamente daqui a pouco. Aliás, já está repetido ali, já está servido ali. Eu quero dizer a você que ele está aqui. Ele está contemplando você, contemplando o seu coração, contemplando o meu coração. Esta era a Páscoa do Antigo Testamento. Portanto, a Páscoa apontava, escute bem o que eu vou lhe dizer, a Páscoa dos israelitas apontava para o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Tiraria. É certo que na eternidade tudo isso estava pronto, como conhecemos, por conta da nossa teologia reformada paulina, petrina, joanina. Mas no tempo e no espaço, e hoje nós estamos no tempo e no espaço, já a ceia anuncia que o pecado foi banido da raça humana e eliminado na cruz, quando Jesus bradou em alta voz: Pai, está tudo pago. Ele veio para isso, ele veio para nos tirar da perdição. Portanto, a ceia anuncia que a morte, o pecado, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus o eliminou. Eu estou falando, irmãos, o pecado, não estou falando os pecados. São duas coisas diferentes. Há algo que os crentes, os filhos de Deus, precisam entender de uma vez por todas. Existe o pecado, eu vou dizer aqui com um P maiúsculo, nome próprio, uma personalidade dominadora, dominante. Ela é a própria rebeldia contra Deus, é o pecado com P maiúsculo, nome próprio, que incorporou-se, tomou conta do primeiro homem e o levou para a condenação. É a própria rebelião viva, vivendo e tangendo o homem para fora de Deus. Isto é o pecado, e por causa do pecado é que nós cometemos os pecados. Portanto, quando Jesus esteve naquele momento na cruz do Calvário, e hoje nós estaremos aqui anunciando a sua morte, estamos dizendo que de fato o pecado foi eliminado para sempre. Na cruz, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30 ou 29, lá está escrito: e quando Jesus bradou: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali estava eliminado o efeito, a dominação do tirano, do pecado, do Adão velho, da natureza dominadora. Como está lá em Romanos capítulo 6, versículo 12, não reine sobre vós o pecado. Não é só os pecados, mas o pecado. Portanto, irmãos, na cruz, escute o que eu vou lhe dizer agora, na cruz,
Escute o que eu vou dizer agora. Na cruz, Deus trata o que tenho, ou pelo menos o que tinha, a condenação por causa do pecado. E foi este pecado que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje à noite, a nossa mensagem, a nossa meditação, ela vai na direção da nova aliança, o sangue de Jesus. Muito bem, então na cruz Deus trata com o que tenho. O que eu tenho? O que eu tinha? O que você tinha? A dominação do pecado. O pecado nos levava para onde você não queria. Ele era um rei, assim, dominador sobre a sua vida. O meu prazer, o seu prazer, era chafurdar nos pecados por causa da dominação do pecado. Quando eu falo pecado, essa coisa, personalidade forte que incorporou-se na vida do primeiro homem e multiplicou-se pela raça humana toda. Isto é a cruz. Mas tem um segundo elemento, irmãos, é o sangue. O sangue trata com o que eu faço. O sangue trata com o que você faz. O sangue trata com o que eu cometo e você comete. Aí são os pecados. Por isso que 1 João capítulo 1, versículo 9, diz lá o apóstolo João, que entendeu isso de maneira muito clara. E o que ele disse lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, ouça isso. A culpa dupla do pecador. Qual é a culpa dupla do pecador? É o pecado e os pecados. O pecador perdido, o pecador não salvo, o pecador ainda que não dilatou o seu coração para dizer: Jesus, Tu és a minha vida, Tu és a minha salvação, Tu és a minha paz, Tu és o meu caminho, Tu és a minha verdade, Tu és a minha ressurreição, Tu és a minha expiação, Tu és a minha propiciação. Este pecador tem uma dupla condenação, o pecado e os pecados. Mas eu quero dizer para você, para mim, para nós, para você que está na internet, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a solução de Deus também é dupla, irmãos. É a cruz e é o sangue de Cristo. É a cruz de Cristo e o sangue de Cristo. Esta é a solução dupla de Deus para você e para mim. João capítulo 12, versículo 32. Não precisa abrir. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus está dizendo, irmãos, está em Romanos 6, 5 e 6, está em Colossenses capítulo 3, de 1 a 4, Jesus está dizendo que quando Ele esteve naquela cruz, pregado entre o céu e a terra, Ele atraiu toda a raça humana a Ele, Ele atraiu os eleitos a Ele, todos aqueles que foram escolhidos por Deus Pai, antes da fundação do mundo, estavam nele naquela cruz. Você não fez nada, essa é uma intervenção unilateral da graça de Deus para redimir o pecador, perdido e condenado, dominado pelo pecado, com P maiúsculo, arrancando dessa dominação, arrancando desse Egito, arrancando desse cativeiro maligno. Portanto, eu quero dizer a você nesta noite que você nasceu para viver em outro. Eu nasci para viver em outro. Você, meu irmão, você, minha irmã, nasceu para viver em outro. O que é isso, pastor? É simples, irmãos. O apóstolo Paulo entendeu tanto isso, que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele disse: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé, a fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é viver em outro. No dia que você se arrependeu, no dia que você entregou sua vida a Jesus, no dia que a fé salvífica alcançou você, no dia que você ficou desesperado, apaixonado por esta palavra, no dia que você começou a olhar para os irmãos e amá-los, no dia que você começou a pedir perdão de pessoas que você era encrencado, no dia que houve uma metanoia na sua cabeça, a partir deste dia, você só fez isto
porque agora você estava em outro. Quem é este outro? Cristo Jesus, guardado e escondido na pessoa de Jesus Cristo, salvo da condenação eterna e agora convidado a tratar pelo sangue de Jesus a sua vida de pecados, saindo dos pecados, dizendo não para os pecados, sim para Jesus. Diga aí comigo, não para os pecados, sim para Jesus, não para os pecados, sim para Jesus. Que pecados são esses, pastor? Vou dizer para você nesta noite, são as obras da carne. E são muitas, eu não vou repetir aqui porque o nosso tempo vai embora. Portanto, eu quero dizer mais uma verdade para você nesta noite. Se você está aqui, hoje à noite, e você veio faminto, e você veio para ouvir a voz de Deus, e você veio para comer o pão e beber o vinho, e você veio porque o Espírito Santo trouxe você, e você está aqui por uma razão, porque você foi atraída pela morte e ressurreição do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o nome dele é Jesus. Foi Ele quem trouxe você, é Ele que vai trazer você, e é Ele quem vai levar você, não tenho dúvida. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com os irmãos mais uma verdade, a segunda verdade. E a segunda verdade que nós vamos olhar nesse texto é sobre a nova aliança. Sobre a nova aliança. Quero convidá-los a nós olharmos os versículos 26 a 28, que está aqui como o âmago do nosso texto. 26 a 28, todo ele. Vamos lá? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e deu aos discípulos, dizendo, o que ele disse, irmãos? Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos. Por que de muitos? Os eleitos de Deus, os chamados por Deus, os escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios capítulo 1 e Romanos 8, não tenho tempo de ler os textos. A favor de muitos, para o que, irmãos? Remissão de pecados, para que saiam do cativeiro. Aqui nós estamos diante da própria fala do Salvador, falando sobre a nova aliança, a nova e eterna aliança, a inquebrável aliança, a última aliança, porque a aliança que Deus fez com Adão, Adão quebrou. Jesus é o último Adão, nunca mais vai haver um Adão na terra. Adão foi aquele primeiro e Adão é Jesus Cristo. Todos nós estávamos no primeiro Adão, todos nós entramos na morte, no pecado por causa do primeiro Adão, pelo nosso nascimento fora do paraíso. Mas a Bíblia diz que porque estávamos antes da fundação do mundo, no último Adão que é Cristo, saímos do primeiro Adão e entramos no último Adão em Cristo Jesus por causa da sua morte e da sua ressurreição na cruz do Calvário. Quem concorda, diga amém. O que é que fala a nova aliança? Fala do corpo e fala do sangue, irmãos. Fala do corpo e fala do sangue. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, este sangue, que às vezes até a gente brinca, e se você puder, não brinca mais não com este sangue. Às vezes uma pessoa faz uma coisa errada, aí o irmão diz assim, só o sangue. Quem já ouviu isso? Só o sangue, faz isso não. Faz isso não. Olha para cá. Dê ao sangue de Cristo Jesus o valor que Deus atribuiu. Quero repetir. Dê a este sangue
Não é porque você tem poder de dar, não. É porque Deus Pai já atribuiu a este sangue um valor eterno e inestimável. É desta aliança e é deste sangue que nós estamos falando hoje à noite. Este sangue, portanto, irmãos, primeiro, presta atenção nisso, é para Deus. Este sangue derramado naquela cruz, primeiro é para Deus. É uma exigência de Deus Pai. É uma exigência da legislação eterna. É uma exigência de Deus para a salvação do pecador, para a eliminação do pecado e para o perdão dos pecados, para que você morresse naquela cruz com Cristo e Cristo com você, e ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, Ele trouxe você, e por isso você o entendeu e o tem agora. Os irmãos estão entendendo isto? Você está entendendo? Diga sim. Está fraco, né? Parece que nós não estamos entendendo muita coisa não, irmãos. Isso tem a ver com a ceia, irmãos. Isso tem a ver com a sua vida. Isso tem a ver com a sua fé. Isso tem a ver com a sua libertação. Isso tem a ver com a cura da sua alma. Primeiro, este sangue é para Deus. Hebreus capítulo 9, lá está dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É uma exigência de Deus. Portanto, primeiro, esse sangue é para Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, lá está dito que todos nós fomos resgatados do fútil legado dos nossos pais, não por prata e ouro, que são coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, com efeito. Este é o sangue eterno, este é o sangue imaculado, este é o sangue de Cristo. Este é o valor deste sangue. E quanto a você e quanto a mim, que estamos aqui hoje à noite, e daqui a pouco nós vamos estender a mão para o pão e para o cálice, já são 7h25. Estou olhando o relógio, irmãos. Nós temos que aceitar, irmãos, com alegria e muita gratidão, o valor que Deus deu a este sangue. Prata e ouro, diante de Deus, são coisas perecíveis, porque fomos resgatados não por prata e ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, também fala sobre este assunto. Agora escute uma segunda situação. Avaliar este sangue, olhe para cá um pouquinho, pelos nossos sentimentos, irmãos, é não ter nada, é não receber nada, é estar confuso. Segundo lugar, este sangue é para nós. Vou repetir, irmãos, esse sangue é para nós, esse sangue é para você, é Ele que traz a purificação eterna, é Ele que traz a purificação diária, é Ele que nos purifica continuamente, é o sangue de Jesus que ainda hoje está derramado de maneira viva, vermelha, poderosa, cintilante, eficazmente purificando a sua vida e a minha vida, enquanto estamos confessando os pecados. É assim que Deus Pai olha para você, é assim que Deus Pai tem você como seu filho. Portanto, se para Deus está tudo pago e está tudo resolvido, quanto mais para você e para mim. Por isso o privilégio, irmãos, de nos assentarmos à mesa do Senhor e comermos o pão e bebemos o vinho, porque isso simboliza o corpo que foi moído por você e por mim, e esse sangue, sangue eterno, a nova aliança. Este sangue ainda não foi recolhido. Este sangue, eficazmente, no tempo e no espaço, ele ainda está operando de maneira extraordinária, curando, perdoando e salvando. Curando, perdoando e salvando. Mas, irmãos,
há um terceiro aspecto do sangue. Esse sangue também é contra Satanás. Este sangue também é contra o império das trevas. Por quê, irmãos? Porque a culpa do pecador, a culpa do Filho de Deus, a culpa do herdeiro de Deus está paga. Você não precisa mais pagar nada. Você já recebeu a sua carta de libertação, de alforria. Jesus fez isso por você e fez isso por mim. De modo que esse sangue, ele é contra Satanás nesse aspecto. Mas, irmãos, o que a gente vive de vez em quando? Eu me coloco nisso também, junto com vocês. Aqui e ali, o Satanás sussurra no seu ouvido, um espírito imundo fala no seu ouvido, ou manda um pensamento, e diz assim: você é fraco. Você não é de nada. Você continua cometendo esses pecados. E aí ele arremata, como ele sempre faz. Nem Deus pode fazer mais nada por você. Meus amados, isto é uma mentira. Muitos dos crentes ouvem isso. E você acaba ainda ficando do lado dessa voz. E não se apropria das verdades eternas de que Cristo Jesus já pagou o preço por você e comprou você. E daqui a pouco você está confuso na sua vida de fé. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É o Senhor quem pergunta isso. Quem os condenará? Está falando com você, está falando de você, está falando de mim, está falando sobre a igreja do Senhor. Diz assim: é Cristo quem morreu, ou antes, é Cristo quem ressuscitou, ou antes, Cristo está à direita do Pai, e ainda hoje, e agora, Ele intercede por você e por mim. Você está seguro nas mãos deles. Isso não dá direito de viver uma vida de pecados, de jeito nenhum, ao contrário. Aí é que nos animamos a levarmos uma vida santificada na presença de Deus. Em tudo isso, irmãos, não há mérito humano, não há força humana, não há obra humana, não há querer humano. Romanos capítulo 3 diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Por isso todos eles carecem da glória de Deus. E a glória de Deus está numa pessoa, Cristo Jesus. Quando você abriu seu coração e o recebeu, acompanhou em sua vida, penetrou em sua vida a centelha da glória de Deus, é Cristo Jesus, a vida de Deus está em você, portanto você agora é filho amado de Deus. Escute uma coisa, pensamento assim: 99% da graça de Deus, mais 1% do mérito humano é igual a falso. É igual a falso. Porque a ação da graça de Deus para a sua salvação, para a minha salvação, para eliminar o pecado, o poderio, perdoar os pecados e ressuscitar você em Cristo Jesus, no seu espírito, aguardando o dia da redenção final, é unilateral. Não tem mão do homem. Isso é obra de Deus exclusivamente. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Eu estou me fazendo entender, irmãos? Portanto, irmãos, o sangue, ele trata do que faço e eu não quero fazer. Apóstolo Paulo, capítulo 7 de Romanos,
quero apenas me lembrar de um pequeno versículo. Ele disse: aquilo que eu não quero, eu faço. Mas o que eu quero é exatamente isso que eu não faço. É uma crise dentro, é uma luta interior. Romanos capítulo 7, versículo 19. Ele experimentou isso também na sua caminhada, como você e eu estamos caminhando. Mas aí vem o apóstolo João em 1 João 1, versículo 9, dizendo que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas a cruz, não o sangue, mas a cruz, trata do que eu sou. O que eu sou, irmãos? Pecador. Quem me dominava? O pecado. Quem dominava você? O pecado. Isso foi tratado por Deus na cruz. O pecado é a própria rebelião contra Deus, 100% depravado. É a depravação total, eliminada e restituída por Cristo. Os crentes, muitas vezes os crentes, eles ficam oprimidos. E eles pensam que existem alguns pecados que são imperdoáveis. E em pensando em pecados que são imperdoáveis, eles começam definhando. Eu era inimigo de Deus, fui reconciliado com Deus. Amém, irmãos? Mas agora eu estou descobrindo que eu sou um conflito enorme para mim mesmo. Eu sou um conflito enorme comigo mesmo. Ou seja, há paz com Deus, mas não há paz comigo mesmo. Como se encontra isso nos gabinetes pastorais? É assim, pastor Eli? Assim, pastor Júlio? Aqui e ali. Eu estou em paz com Deus, mas eu não estou em paz comigo mesmo. Meus irmãos amados, você já foi tratado, você está tratado. Tome posse pela fé e viva a sua vida em novidade de vida. Viva a sua vida como ressuscitado em Cristo Jesus, não no corpo, mas no seu espírito. A sua vida espiritual está nele. Em Romanos capítulo 5, você não vai precisar abrir, a gente percebe claramente, 5 e 6, não tem tempo de ler, nem abrir versículo. Em Adão, eu recebi tudo que é de Adão, criatura perdida. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 5 e 6, que em Cristo Jesus, você recebeu tudo que é dele, filho justificado, filha justificada. Não é justo, mas é justificado nele e por ele. E eu quero encerrar falando aqui um pouco sobre a terceira verdade que nós encontramos nesse texto. O sacrifício de Jesus, que absolutamente removeu o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus, que definitivamente perdoa os pecados dos pecadores redimidos. Isso aqui está no versículo 38. Olhe na sua Bíblia aí, por favor. Então lhes disse, capítulo 26, versículo 38. Então lhes disse, vamos ler juntos. A minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui está uma centelha muito pequenina do grande e eterno sacrifício, do sorver a cólera de Deus contra o pecado e contra os pecados da raça humana. Jesus está dizendo que a sua alma está abatida até a morte. Portanto, irmãos, todos nós, como já falei há pouco, nós entramos em Adão pelo nascimento humano. Nascemos perdidos e por conta disso pecador. Mas saímos de Adão pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. No dia que você entregou sua vida, entendeu o Evangelho, Deus tirou você
do velho Adão e colocou você no reino do Filho do seu amor, e esta pessoa é Jesus Cristo, e Ele é o seu Salvador, é Salvador da sua casa, Salvador do seu coração, curador da sua vida, abençoador do seu caminho. É Ele. Saímos de Adão pela morte de Jesus. O pecador agora é salvo, e é salvo para sempre. Por isso pode tomar a ceia, por isso deve examinar-se a si mesmo e comer do pão e beber do cálice. Porque está sendo convidado continuamente. E esta ação, guarde isso, de uma vez por toda, é unilateral, é de Deus, vem de Deus. É Deus que justifica, é Deus que salva, é Deus que batiza, é Deus que abençoa. Vem do Senhor, não vem do homem. Isso chama-se graça de Deus. A ação é unilateral. E eu quero abrir um único texto aqui nesta noite, pedir que você abra em 1 Coríntios, capítulo 1, e eu vou tratar de encerrar aqui a nossa fala, e nós vamos ter a ceia já já, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, abra lá, por favor. Se você não tem Bíblia, colhe aí na Bíblia do lado de quem tem. Eu gostaria que toda a igreja colocasse os olhos nesse texto, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1. Amém, irmãos? Versículo 29, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, perdão, irmãos, que eu estou em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 29, e eu vou ler o 29 para poder dar entendimento ao que nós queremos compartilhar. Aliás, eu vou no 28, e Deus Pai, escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29, vamos ler juntos. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meus irmãos, olhe para cá um pouquinho. Eu quero ler com você agora um dos textos. Toda a palavra de Deus é linda, poderosa, importante, porque é inspirada por Deus. Mas no Novo Testamento, alguns versículos são categóricos, centrais. E este é um deles. E está aqui no versículo 30. Olha o que diz o Espírito Santo por boca de Paulo. Ele diz assim: mas vós sois dele. Dele quem, irmãos? Não, irmão, de Deus Pai. Mas vós sois dele. Dele quem? Ele está falando para a igreja. Ele está falando para os salvos. Ele está falando para os remidos. Ele está falando para a igreja do Cordeiro de Deus. Ele está falando para aqueles cujo pecado, com P maiúsculo, já foi. Eles estão se debatendo na igreja militante contra os pecados. Nunca mais esqueça esse versículo, por favor. Versículo 30. Mas vós sois dele. Dele quem, irmãos? De Deus Pai. Mas como é que você é de Deus Pai? Aqui tem uma vírgula, em Cristo Jesus. Você já está em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, se você foi selado, se você entendeu o Evangelho, você já está em Cristo. Portanto, você pertence a Deus Pai. Como é que você é dele? Em Cristo Jesus. Agora olhe para a sua Bíblia. O qual se refere a quem? A Deus Pai ou a Cristo Jesus? Quem é bom de gramática aí? Vamos lá. Refere-se a Cristo Jesus, o qual se nos tornou. O que é isso, pastor? Se tornou em nós, se tornou em você, se tornou em nós. Ele se tornou em nós, Cristo Jesus, se tornou em nós, da parte de Deus Pai, pelo amor de Deus Pai, pelo desejo de Deus Pai de nos trazer de volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. O que Ele se tornou em nós da parte de Deus Pai? Primeiro, irmãos, sabedoria. Segundo, justiça. Segundo, santificação. Terceiro, quarto, redenção. Sabe o que esse texto está dizendo? Olhe para cá. Cristo Jesus já se tornou na sua vida sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ninguém pode mudar isso. Isso é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí segue o texto, versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria,
aquele que louva, aquele que adora, aquele que canta, aquele que toma ceia do Senhor, aquele que sabe viver debaixo da operação do Espírito de Deus, aquele que ama a vinda de Jesus, aquele que entendeu e sabe como lidar com o sangue derramado de Jesus, pode se gloriar, mas faça isso no Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus irmãos, ouça isto: cruz, sangue, morte, ressurreição, removeu você do velho Adão e colocou em Cristo Jesus, e você hoje faz parte da nova aliança, filho e filha da ressurreição. Curve sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Quero pedir, enquanto você está fechado, com seus olhos fechados, fique pensando em tudo que você ouviu. Já esteja confessando seus pecados. Os que vão cear e os que não vão cear. Os que já foram batizados nesta igreja ou em outra igreja evangélica. E os que ainda não foram também. Feche seus olhos. Ninguém de olho aberto. Examine agora a sua vida. Considere tudo que você ouviu. Pedir aos pastores e presbíteros e diáconos que subam aqui, tomem assento, por favor. Enquanto você está orando, pensando,